ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Bom Que Só. Eu sou a Daina. E eu sou a Thaís. E hoje, né, gente, vamos lá para o nosso segundo episódio falando sobre K-pop. É isso aí. No segundo episódio, nós estamos aqui com o quadro Pop Cake. Nós vamos falar sobre pop, mas o pop da Coreia. Então, é um questionamento que a gente faz e que todo mundo acha que, principalmente quem ouve, né, K-pop, é fã de K-pop, ali das bandas, dos grupos coreanos, que se pergunta muito por que os grupos não vêm para o Brasil. Por que há essa falta dos grupos coreanos para o Brasil? A Thaís sente muita falta, né, Thaís? Exatamente, a falta, no caso, dos grupos maiores, dos mais populares, né? O Brasil é um dos países que mais tem demanda, tipo assim, tem muito fã de K-pop aqui. Então, a gente sente que é muito difícil vir. Beleza, a gente sabe que tem algumas partes assim, que a gente vai chegar lá. Tem muitos grupos que vêm aqui no Brasil já, só que não é os grupos populares, como Blackpink, né? Como Twice. O Twice veio agora, né? Depois de anos, veio agora esse ano. Exatamente. Mas esse é o negócio, né? Por que esses grupos grandes não vêm com tanta frequência quanto vão lá nos Estados Unidos, por exemplo? Sim. É um assunto que a gente vai destrinchar um pouco mais durante esse episódio. E é um pouco também importante, né? Porque, assim, a gente entende hoje que o K-pop ele é um dos grandes braços ali da indústria musical. Então, tipo, consome muito. Tem muita demanda. Não dá para dizer que não tem, não dá para dizer que não tem consumidores. Inclusive, o Brasil consome muito atualmente. Ele é um dos principais, né? Sim, consumidores da cultura ali, dos grupos de K-pop, etc. Exatamente, né? A gente tem que entrar, né, primeiro, né, entender como é que funciona essa parte do K-pop, né? Como é que quais são os grupos, por que os grupos são divididos. E para entender isso, a gente tem que primeiro introduzir esse assunto, né? O porquê disso. A gente pode falar que o K-pop no Brasil, ele, tipo, teve um boom ali em 2017, né? Que ele se popularizou bastante, etc. Mas a gente teve lá em 2012 o primeiro passo, né, do K-pop sair da Coreia, né? Da Ásia, assim. Isso. Foi quando estourou ali com o Psy, né? Com o Mysterio. Mas eu acho que foi um estouro, foi atípico. E aí meio que pavimentou o mercado para poder virem ali os outros grupos que hoje em dia fazem muito sucesso, etc. Exatamente. Então, 2017, para vocês terem essa data já, né? Quer dizer, esse ano, que foi o ano que o K-pop estourou aqui no Brasil. A gente está falando do Brasil, né? Então, é isso. E a gente está falando também de um estouro que é o que a gente conhece hoje, né? Tipo, grandes demandas de gente serem fãs e aí ficar em publicidade. A gente vê assim. A gente ir no shopping, ver lojas com as coisas dos grupos. Sim, tipo, crianças fazendo aniversários com esses temas, etc. E isso escalar para um nível de, né, tipo, não é mais tão nichado, né, quanto era antes de 2017. Que ali eu acho que eu particularmente nunca nem tinha escutado falar sobre K-pop e tal. Né? Óbvio que eu sabia que deveria existir algum pop coreano, que todo mundo tem, porque o coreano tem, mas não era algo que eu conhecia, que eu já tinha escutado falar. Exceto o Psy, que eu não sabia nem, na verdade, que ele era coreano também. Não, pois é, né? Mas voltando, né? A gente vai voltar um pouquinho no tempo para entender um pouco como é essa separação, né? Para entender, né? Quem é K-pop sabe que existe aquela separação de geração. Primeira, segunda, terceira e quarta, né? Que atualmente estamos na quarta geração. E para início, né, de conversa, a primeira geração começou lá em 92, né? Que foi quando o K-pop começou por conta dessa mistura dos estilos lá, do rap com o pop, né? Aí começou a ter os primeiros grupos, os primeiros solistas, né? Que na época acho que tinha muito dupla, assim, né? Então foi nessa época que começou a primeira geração. E uma das cantoras da primeira geração que ainda é bem famosa atualmente é a Boa. Cara, ela é boa mesmo, sério. Ela é uma solista, ela é muito boa.
literalmente, né, que nem o nome dela. E ela é da primeira geração, que nem alguns grupos como o Hot Sesh Kids. Gente, aqui, ó. Eu preciso dizer que eu, particularmente, conheço bem pouco desses grupos coreanos, então alguns nomes podem não sair exatamente com a pronúncia certa, tá bom? Nem por exemplo, os BTS ali, que a minha irmã é muito fã, eu sei os nomes que eu leio quando aparece no Twitter. E eu pronuncio do jeito que eu leio ali. Exatamente. Por exemplo, eu acho que os primeiros dessa primeira geração são os nomes mais complicados, né? Porque, tipo assim, tava muito na bolha da Coreia, né? uhum. Então, tipo assim, eles não iam procurar um nome mais, como é que eu posso falar? Mais mundial, né? Pra explorar, americanizado, né? Que fosse mais fácil para sair da bolha de lá. Porque eles não tinham essa pretensão, né? Eles faziam a música para eles e viviam a música deles lá. Então, as músicas não eram tão assim, pensando assim, porque se a gente for ver, tem cada nome de grupo com 50 mil letras que a gente não consegue pronunciar. Então, é isso. Mas um dos percussores ali, um dos grupos, né, é um trio, na verdade, que é Seo Taiji e The Boys. Eu consigo pronunciar o The Boys, que aí... Que é o inglês, né, assim. O outro, o Seo... Acredito que seja Seo Taiji, algo assim, e The Boys. Se você é fã dessa banda, desse grupo, comenta falando qual é a pronúncia certa. Isso aí, né? E a boa, né? Da primeira geração, vocês sabem que é a boa. Partindo para a segunda geração, né? Que começou lá na primeira metade dos anos 2000. E foi até o final da década, né? Que começou os grupos, a reunião dos grupos de K-pop mesmo, que é Girl Generation, SHINee, Super Junior, Wonder Girls, Big Bang. Esses grupos assim são mais famosos. Com certeza vocês que são K-popers, vocês já ouviram falar sobre eles, né? Então, essa segunda geração de grupo foi uma geração que começou a levar o K-pop de verdade mesmo, na parte mais pop da música deles, né? Trazendo um pouco mais do que... se aproximando bem mais do que a gente conhece hoje em dia. E aí a gente, depois disso, tivemos ali, de 2010 para cá, a gente teve, até 2018, na verdade, a terceira geração, né? Que foi quando o K-pop já começou a estourar, sair da bolha, começou a criar fãs em outros lugares, outros continentes, e a ter o alcance que a gente... próximo do que a gente conhece hoje, né? É diferente. Eles estouraram ali, K-pop mesmo estourou ali em 2017, no finalzinho da terceira geração, que acaba em 2018. E aí que vieram as bandas que eu acho que são as mais conhecidas hoje em dia, né? Que é o BTS, EXO, Blackpink, Red Velvet. Esse Mamamoo, Seventeen, Monsta X. Isso mesmo. Não sei se é agora. Mas é que o GOT7 é o grupo do Jackson. Deus abençoe muito esse homem, que ele é uma delícia. Então, né, o da terceira geração, acho que a gente pode ficar aqui só esperando um pouquinho aqui, né? A terceira geração começou em 2010 para cá. Eu acho que eu não me lembro quando foi o debut do BTS, mas o do Blackpink eu sou fã, e do Red Velvet, o Red Velvet aconteceu em 2014 e o Blackpink em 2016. E, tipo assim, quando começou essa parte da especulação, acho que já vinha de 2013 para cá, a reunião das meninas, né? Que todo mundo já, tipo assim, a gente sabe que estourou em 2017, mas antes disso já tinha aquele nicho de fãs, aqueles grupos assim pequenos que já acompanhavam elas de longe antes de todo mundo conhecer. E aí, quando aconteceu o debut em 2016, aí em 2017 foi estourado mesmo, aí sim a gente viu que não era só o BTS que existia na parte da Coreia, né? Tinha esses outros grupos também. E aí começou a chuva de fãs aqui no Brasil, né? Principalmente. O Twice é da terceira ou da quarta? O Twice também é da terceira geração. Tá. A gente não listou ele, mas... mas o Twice é da terceira porque teve o debut dele junto perto do Red Velvet. Aí a gente tem a quarta também geração, né? Que é a que a gente tá vivendo agora, assim. A gente, né? A gente. É que começou a partir do meio, né? Isso, a partir de 2018 pra cá, né? São grupos que, tipo, como o K-pop estourou em 2017 aqui no Brasil, e com certeza no mundo também já estava a partir de 2016 para cima, 2015, essa nova geração, essa quarta geração, ela tem, tipo, eu posso falar assim como fã, né? Eu acho que tem tudo na mão, porque a terceira geração, a segunda geração já
passou na rua assim, ó, foi, e eles estão saindo. Sim, já a terceira veio ali, pavimentou tudo. O primeiro veio, era tudo mato. Capinou A primeiro segunda tudo. capinou. A terceira pavimentou. Aí a quarta ali tá indo de boa. Tá de boa, né? Que são os grupos The Boys, Luna, a Aespa, Tomorrow Together, Stray Kids, It's, Stacy e Entre outros. entre outros, né? Tem alguns mais novatinhos agora, né? Que são do ano passado, de 2022 para cá. Mas esses grupos já têm um índice muito grande de fãs, coisa que não era vista na geração terceira e na quarta, logo no início, entendeu? Quando o grupo apareceu, quando o grupo Sim. debutou. E eu vejo também, tipo, pensando, né, no meio musical e tal, e do que o K-pop é hoje em dia, né, da popularização dele, é que, tipo, é muito, não dizendo que não é um trabalho, que não é muito difícil, mas, assim, acho que é uma febre e é uma coisa meio que a galera está muito obcecada com a Coreia do Sul, então, tipo, eles estão tendo um momento muito bom para fazer esse debut, né, para se lançar os grupos, porque é quando a galera tá consumindo muita coisa da Coreia, né? Tipo, então realmente tem que aproveitar muito para tipo, lançar todo mundo que eles puderem nesse momento, porque não espero que acabe um dia, né? Mas provavelmente vai vir alguma Mas é porque outra era, né? A exatamente música vive essas eras. Isso. As músicas vivem essas eras. A gente teve ali nos anos 80, né? Pensando, era o rock, o hard rock, o heavy metal, como é aquela porra? O grunge e tal, toda aquela coisa ali dos anos 90, e aí desde os anos 2000 começou o pop e tal, no auge, Britney Spears, Madonna, não sei o quê. E aí depois a gente vê algumas outras, tipo aqui no Brasil, a gente teve ali, depois, no final de 2004, ali em 2008, na verdade, assim, mais ou menos, foi RBD, não sei o quê, que é uma pegada de pop, mas tem muita coisa latina, e entre outras coisas que a gente veio vivendo até aqui, tipo, se a gente pegar só a bolha do Brasil, a gente teve muitas épocas. A gente teve uma época, por exemplo, do sertanejo, muito absurda, ali em 2016, 2017, né, a nível Brasil. E aí daí, acho que 2018, 19, funk explodiu e tava todo canto. E aí tem essas coisas assim, tipo, tem períodos que a gente acaba consumindo muito mais alguns tipos de gênero. E hoje em dia o K-pop tá, tipo, muito em alta, mundialmente falando. Então, eu acho que realmente o mercado tem que aproveitar esse momento e fazer ser consumido e estabelecer esses grupos, né? Exatamente, né? Porque não adianta nada criar um grupo novo, né? Porque tem essas empresas, né, que caçam, né, esses talentos, eles fazem grupo para, às vezes, muito, muito pelo dinheiro, né? Não se contentam pela estabilização deles, mas tem que pensar já, né? No caso, os grupos em si tem que pensar em ser estável mesmo, né? Porque a geração vai se passando, a gente sabe, a gente está na quarta geração já de K-pop e até agora eles estão mudando os estilos, né? Mas ainda bem que o pessoal da terceira geração ainda está se mantendo, tem aqueles fãs fiéis até hoje, né? E por isso que é muito difícil ultrapassar a terceira geração, porque foi o boom mesmo, né? Uhum. Então, essas gerações novas têm que lutar ainda, andar um pouquinho aí para chegar lá, né? Foi a terceira que cativou, né, o público para tornar o que é hoje, então. A gente sabe que os maiores, né, os tops lá da terceira geração, que são os grupos, a gente pode falar assim, os mais famosos, até agora quem não veio para o Brasil foi o Blackpink e o Red Velvet. Mas o Blackpink é um grupo que só misericórdia de Deus. Eles têm. Agora de ser o maior grupo feminino de todos os tempos, só que fizeram só três turnês, duas mundial e nenhuma delas veio no Brasil. E a gente se questiona o porquê. Tem tanto fã, tem tanto Blink aqui no Brasil, né, que são os fãs do Blackpink, e o porquê que elas ainda não vieram. E o Twice veio esse ano pela primeira vez e foi para 2 shows apenas, né? Então a gente fica com esse questionamento. Sim. Tem algumas bandas que elas não vêm, né? Tipo, nunca como essas. Tem algumas que também. Eu acho que o Exxon nunca veio, né? Isso. Como banda e tal. A gente viu que tem para vir esse ano ainda alguns solos, né? Mas
de famosos, de bandas grandes, a gente só vai ter mesmo 4, né? Tipo, grandes ali da Isso. terceira geração. Eu acho que desse ano mesmo, o que é grande mesmo foi o Twice, que veio esse ano já, que foi em fevereiro, no início do mês. E talvez o G-Idol, que é um grupo da terceira geração também, do final da terceira geração. Vem esse ano? Isso, vem esse ano. Aí a gente fica assim, mas e o resto? Cadê? Ninguém vai vir mais? Ainda tem vários grupos que vão vir para cá, mas eles não são do grupo lá, dos mais populares, né? Eles são um grupo que tem, tipo, uns fãs específicos em tal lugar, e eles vão lá para fazer um show não tão grande, né? Mas que consiga, né, agradar os seus fãs lá, né? E a gente fez uma lista aqui, né, para saber quais foram as bandas, os grupos grandes que já vieram aqui. Veio aquele Mamamoo, né? Mamamoo em 2018. O Mamamoo é um grupo feminino da terceira geração, né? Elas já vieram aqui e fizeram um show no Nordeste, gente. Cara, eu fiquei passada. Foi uma série de shows, elas fizeram Brasília, Rio, São Paulo e... Eu acho que foi Salvador, não me lembro. Recife, não Recife. Foi Recife. Foi no Nordeste. Eu lembro que eu vi um vídeo no YouTube e falei assim, meu Deus, o Mamamoo já veio aqui. Foi na época que eu conheci elas. Eu ainda não conheci K-pop em 2019, gente. Então eu sou um pouco novata, né? Mas... Exatamente, né? Aí elas já tinham vindo aqui, né? Vieram em 2018, eu só conheci elas em 2020, 2021. Quando eu fui ver os vídeos dela aqui no Brasil e, tipo assim, já tinha bastante fãs, né? Mas não era tanto como é agora, atualmente. E depois disso elas não vieram mais. E aí temos ali o Twice também, que veio agora esse ano. Exatamente. O Twice, que é acho que é o segundo grupo mais popular, grupo feminino, atualmente. E teve 2 shows em São Paulo. Gente, foi um show espetacular para elas. Elas se apaixonaram pelo Brasil, né? Mas cadê que fazem mais show no Brasil? Agora a volta 2028. Exatamente, né? Também veio o Monsta X, que veio em 2019, que é um grupo masculino. E aí a gente fala, né, de um dos mais famosos ali, masculinos, que é o BTS, que ele chegou a vir 4 vezes no Brasil. Ele veio em 2014, depois 2015, e aí ele veio novamente em 2017 e em 2019. E a gente tem que trazer aqui um ponto bem importante, que a gente fez esse levantamento, de que a gente vai comparar 2017 e 2019, porque foi ali a virada de chave ali, né, do K-pop no Brasil. Em 2017, o BTS veio e ele fez um show com um pouco mais de 7 mil pessoas, que foi o público dele na época. E aí eu acredito que, tipo, esse também tenha sido um dos motivos do K-pop estourar tanto no Brasil, o BTS tendo vindo aqui em 2019, e aí lotou com 7 mil pessoas. É muita gente? Não tanto pro que ele fez em 2019. E aí quando foi em 2019, já com o K-pop meio que estabelecido aqui no Brasil, exatamente, totalmente ali, a mãe tá estourada, os pais estavam todos estourados, eles encheram a Allianz Parque ali com mais de 40 mil pessoas de público, né? A diferença do público ali é gritante. Né? Pra diferença de 2 anos, né? Sim. Porque eu lembro que, caramba, em 2019 eu tava trabalhando no shopping e eu lembro de tanta cunhantãzinha passando lá com coisa do BTS. E no Amazonas Shopping, imagina! Não, eu trabalhava no Manauara e tipo assim, no Manauara tinha muita menininha, assim, passando muito menininho, passando lá com as coisas deles. Aí eu soube que tava tendo o show deles, né? Sendo que em 2019 foi o ano que eu conheci o Blackpink. Aí eu entrei meio que pro fandom, assim, tipo assim, do nada, atormentado na minha vida lá, vendo que já tinha confusão no negócio, porque a partir de 2017 para 2019 foram 2 anos que eu via muita baixaria no Twitter por conta de fãs. Aí meio que eu peguei assim, tipo assim, vai ter show deles. Quando será que o Blackpink veio? Desde 2019 pra cá, nunca. Vai lembrar que a gente teve uma pandemia, né, minha gente? Então, tipo, não tem como cobrar muito aí. E aí, tipo, mas depois da pandemia, as meninas fizeram uma turnê mundial e não vieram aqui. Turnê mundial que não passa pelo mundo inteiro, não é turnê mundial. Turnê mundial, assim, ó. Tira o mundo. E aí, nós precisamos aqui, né, falar que os fãs de BTS reclamam muito de barriga cheia. A culpa não é do BTS, se vocês conheceram o BTS em 2017 para depois. Eles vieram aqui 4 vezes. É um número muito bom.
Exatamente, para um grupo que é de da K-pop do de outro lado. elite. Sim, Exatamente. do outro lado do mundo, meu amigo, vocês estão reclamando de barriga cheia. A Thaís, coitada. Coitada. O que eu gosto do Blackpink desde o debut dele, 2016. desde 2016? Tá morrendo. E passando fome. Os fãs de K-pop estão passando fome, porque se a gente for considerar, só vieram 4 grupos grandes mesmo, né? Os tops de linha da ali da terceira terceira geração. geração. Exatamente, que tem aqueles fãs estáveis mesmo que estão lá. Tipo, um fandom bem maior. Então, vocês estão passando fome? Estão, entendemos vocês. E lamentamos muito. A gente quer questionar o porquê disso, né, gente? E aí, mas assim, né? Desses grupos maiores vieram poucos, de grupos menores vieram mais. E as motivações, a gente vai já bater isso, mas, tipo, são grupos... A gente não pode falar que são menores, mas, tipo assim, que são de outras gerações, que eles não têm tantos fãs assim, né? Porque não lotam um Allianz Parque. É uma outra galera que é de uma outra... Ou, tipo, tá debutando agora, ainda vai, né, acabou de debutar, ou já foi bem mais antes. Então, não tem uma legião de fãs, assim, tão grande quanto. E aí, de solos, a gente também tem, né, um número aí dessa galera vindo sozinha, como o Psy. O Psy, na verdade, ele veio mais pra curtir, né? Mas ele acabou fazendo uma participação lá no Carnaval de Salvador, lá em 2013. E foi muito doido, porque, tipo, era a época que ele tava ali muito estourado. Gangnam Style foi lançado em 2012, então, tipo, tava bem ali. Era bem... Fazia muito sentido, né? Tipo, foi maluco. E aí veio também o Jackson... Foi ano passado que ele veio, Jackson. Foi, ano passado. E ele tava aqui um dia desse também. Pra um evento. Isso. Mas eu acho que não era show. Não era show, só participação de evento. Ah, tá. Mas Jackson, ele gostou do Brasil, né? Pelo que eu vi dos vídeos dele, ele amou. Ele vai amar quando ele me conhecer. Mas o Jackson veio sozinho. Ele não veio com o grupo dele, né? Que o grupo dele é o GOT7. Eles não estão em pausa, não? Eles não estão em pausa? Não sei, olha. É porque eu não curto tanto o grupo masculino. Enfim, né? Aí também do GOT7 veio o Bambam. Que apanhou do Popó. Veio não, é o Bambam que apanhou do Popó. Ele não veio, ele vai vir agora em início de março, gente. Aqui. Isso. E de GOT7, aí preparem-se. Se vocês não estão preparados, já era pra estar. Aí tem também em março, que vai ter ainda, né? Solo desse menino que eu não sei, não vou saber falar o nome dele. Baekhyun, eu acho. Baekhyun. Você quer ver do EXO? É a única banda depois do BTS que eu já ouvi falar. E, gente, eu não ouço falar de nada. Realmente não é a minha praia. E também, antes disso, junto com o Psy, né, lá pela época de 2015, veio também o Ailey também, que é solo, né? Fora, tem uns outros também que a gente só notou alguns que a gente mais conhece aqui, né? Isso, então, assim, um pouco mais populares, acredito. Está indo dos mais populares. Isso. E tem vários outros, né, que vocês devem conhecer aí. Quem é fã de K-pop conhece, etc, etc. A gente entra num ponto, né, de por que os grupos menores acabam vindo mais, ou grupos que não é tão popular. Acabaram de debutar, por exemplo. Principalmente, eu acho que o principal motivo que a gente pode dar isso é pela popularidade. O Brasil, ele consome, né, como a gente falou, ele consome hoje muito K-pop. Então, grupos que ainda não debutaram, que não tiveram ainda o alcance que gostariam, acabam vindo para o Brasil para tentar, tipo, ganhar essa popularidade, ganhar esse público, conseguir, né, pagar as suas contas lá, conseguir arrecadar demanda para poder se popularizar e conseguir ganhar um público e ter a popularidade que quer. Né? Exatamente. Eu acho que também, né, quando a gente começa a curtir um grupo de K-pop, né, eu vou me usar como exemplo, eu comecei ouvindo Blackpink, eu falei assim, vou ouvir só Blackpink. Só que de repente, quando apareceu para mim uma sugestão do Red Velvet, eu disse assim, vou ouvir só uma música do Red Velvet. Comecei a ouvir. Aí comecei a ouvir a outra do Mamamoo, do It, das meninas do Idol. E aí foi indo, tipo assim, um atrás do outro, só que, tipo assim, o Blackpink era no topo. E quando eu fui descendo, eu fui vendo Red Velvet, Twice, Mamamoo. Aí eu fui descendo para os grupos menores, entendeu? A gente vai conhecendo, assim, por escada, esses grupos. Aí eu acho que essas pessoas que são fãs dos grupos menores aqui no Brasil, porque também vão conhecendo assim. Escalando, né?
aproveita, faz essa pesquisa e vem aqui no Brasil para tentar conquistar mais, né? Sim. E também tem essa parte aí, né, de que elevar, né, aumentar mais o seu público aqui, que aqui é onde tem alguém, é um público que consome de verdade o K-pop, né? Não importa qual seja. Eu penso, mas eu não diria que grupos meio que fracassando, sabe? Mas talvez que não tenham conseguido o sucesso que queriam. Porque acho que faz muito mais sentido o caminho que esses grupos levam, que é estourar na Coreia, da Coreia tentar a nível mundial, que é onde? Estados Unidos. Estados Unidos ali é o berço do mercado, né? Da indústria musical e cinematográfica e fonográfica toda. Então, a tentativa de qualquer pessoa que almeja sucesso mundial é estourar nos Estados Unidos, porque ali tu vai para qualquer canto no mundo, né? Tipo, aí dali tu é conhecido nos Estados Unidos, tu é conhecido a nível mundial. Exatamente. Querendo ou não. Aí vem essa parte da separação, né? Que é os tipos de mercado, né? Que os Estados Unidos é o A, porque ele está sempre no top, porque ele é onde se cria tudo, onde se concentra tudo. E aí vem o B e o C, e na maioria das vezes o Brasil está no C, para os grupos maiores, né? Que é onde é mais difícil de chegar e tal. Mesmo tendo demanda, é difícil de chegar aqui, né? É porque também, assim, é muito mais levado em conta, tipo, acho que o mercado do grupo B ali, Europa, países mais ricos, mais turísticos, mais interessantes, né? Então a gente vai falar do K-pop mesmo, ali o grupo B também, a própria Ásia toda fica ali dentro do grupo B. A gente fica a uma distância muito longa, muito longe. Eu acho que, tipo assim, em teoria, seria tão caro vir para o Brasil quanto para os Estados Unidos, né? Tipo, exatamente, se for em logística, falando nisso, né? Seria tão caro quanto, porque do outro lado do mundo, igual. Exatamente, mas lá é porque tem mais dinheiro, né? Onde eles... eu acho que é uma questão mais de investimento. Investir aonde tu tem a chance de virar nível mundial. Se tu vier para o Brasil, a gente é muito consumidor, assíduo, fanático e não sei o que, toda aquela coisa, mas se tu é conhecido a nível Brasil, tu não é necessariamente conhecido a nível mundial. Então, é uma tentativa, uma aposta. Eu acho que a gente pode colocar até como exemplo aqui, no caso. Vamos citar que o Blackpink, ele tem muitos fãs aqui no Brasil, beleza, né? Só que aí, para ele fazer um show único aqui no Brasil, pode sair mais caro do que ficar fazendo 3 shows aqui. Só que se ele fizer 3 a 4 shows, será que ele vai ter aquele grupo mesmo que vai em todos os shows? Porque ele não tem como alcançar todo mundo, e nem todo mundo vai poder se deslocar para ir lá para onde elas vão fazer o show. Uhum. Aí aqui no Brasil também a gente é um país da música, a gente ama tudo, então tem muita gente vindo pro Brasil ao mesmo tempo, então fica aquele conflito de interesses, né? Sim, também. Isso me faz lembrar muito da turnê do RBD, por exemplo. O RBD é uma banda da América Latina, né? Ela é do México ali. A verdade, o México é a América do Norte. Mas como ele é um país latino... só porque fala eles falam espanhol ali, eles são considerados latinos ali, América assim. Porque na minha época de geografia, lá em Dami Bolinha, o México era a América Central. Os Estados Unidos nunca reconheceu ele como América do Norte. Mas ele era ali América Central e depois virou América do Norte. Então, tipo assim, é uma banda ali que fez principalmente sucesso na América Latina, né? Toda aqui a gente... Mais para baixo aqui, realmente. E aí, nos shows dele, na turnê de comeback aí, eles fizeram a maioria dos shows, por exemplo, nos Estados Unidos. Fizeram mais shows nos Estados Unidos do que eles fizeram no Brasil. E então, tipo... E até porque, quando eles fizeram os shows lá na 2000, sei lá, 2011, naquela época, que eles eram lá... 2009, eu acho. Assim. Por aí. Eles fizeram show no Brasil todo, de verdade. Foram pro Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Vieram aqui em Manaus 2 vezes, que eu me lembro. Então, tipo, sabe? Fizeram shows de verdade. Podiam ter feito um pouco mais. Exatamente. Sendo que todos os ingressos de todos os shows deles, daqui no Brasil, foram esgotados. E não tinha necessidade de fazer 3, 4 shows no Rio e São Paulo, sabe? Podia dividir, jogar aí pro Nordeste, um pro Norte, pelo menos. Pelo menos.
Se viesse aqui no meu vizinho, aqui no Pará, já era melhor que nada. Exatamente. Mas nem isso. Então, tipo assim, são coisas que a gente não entende muito bem. Porque tem demanda e muita. E qual é o real problema, tipo assim, de trazer e fazer acontecer e tal. Exatamente, né? E a gente fica nesse questionamento. E a gente sabe que a logística, né? A maioria desses grupos que vêm para cá, eles sempre vêm quando eles têm um show aqui para cá para baixo, para o Brasil, Argentina ou para o México, né? Que eles têm que fazer esse balãozinho aqui, né? Já fazem logo todo. Exatamente. Mas também agora vir só uma vez assim e nunca mais voltar aí é complicado. A gente sabe também, né? Tipo, que é muito caro. Brasil, qualquer coisa fazer no Brasil é muito caro. A gente tem essa noção. Mas, assim, a gente não tá falando de um mercado que não tem dinheiro, gente. A gente não tava falando do cinema, da música underground. A gente tá falando de uma indústria milionária. Exatamente, né? E a gente não tá falando de pouca coisa. E quando a gente fala de show, turnê, a gente tá falando de dinheiro. Exatamente. E tem muito fã aqui. Fã de tudo quanto é lugar, né? Aí, ou eles têm medo de se meter aqui e não fechar tudo, ou sei lá, ou eles têm preconceito com a gente. Eu acho que, tipo assim, é muito também por esse lance de Brasil não ser. Ele, tipo assim, é muito consumidor, mas ele é consumidor. Ele não é exportador. Sim. A gente tem, tipo, hoje, a pessoa mais famosa que a gente tem, né, da área musical no Brasil é a Anitta. E a Anitta, ela não é estourada no mundo inteiro como as pessoas estão lá nos Estados Unidos, que às vezes não precisam nem de tanto esforço assim quanto os músicos brasileiros, as pessoas brasileiras, né, que fazem, ou de qualquer outro país. Para estourar lá nos Estados Unidos é muito difícil, sendo estrangeiro é mais ainda. Então, tem esse lance acho que do Brasil ser muito mais consumidor do que exportador, então acho que eles priorizarem sempre os Estados Unidos, etc. É muito mais uma questão de estratégia para se promover e estabelecer. Exatamente, né? Isso me lembra que as meninas do Blackpink, elas só vieram estourar nos Estados Unidos 4 anos depois do debut delas. Foi em 2020. Depois da pandemia, porque... Foi depois da pandemia que foi quando elas lançaram o The Album. Não, que a ideia a gente ficou 2020 e 2021 de pandemia, basicamente. Foi sair da pandemia em 2022. Então foi em 2022, aquela, né? Eu tô perdida no tempo. Mas ela foi nessa época, porque beleza que o This Love foi em 2019, estourou muito, né? Mas aí ainda não tinha chego naquela parte dos Estados Unidos, elas terem que fazer show lá. Quando veio o outro álbum, e elas se apresentaram 2 vezes lá no Coachella. Aí, depois disso que elas conseguiram medir a popularidade delas nos Estados Unidos. Em 2019, quando foi essa, que foi um show rápido. Depois, no outro, foi o do ano passado, que foram os 2 finais de semana. Aí, daí elas fizeram a turnê por lá, beleza que elas já faziam pela Europa, né? Mas nos Estados Unidos, ano passado mesmo, foi quando elas conseguiram ficar lá mesmo. Aí depois disso elas não vieram pra cá. É porque eu acho também que a gente entende que porque tá no Brasil, tá popular no Brasil, tá popular no mundo, não necessariamente, né? Tipo, como a Thaís disse. Eu também conheço, assim, de saber que existe o Blackpink ali desde 2019 para 2020, que conheço algumas pessoas que consomem, tá? Que são fãs. Então, tipo, sei que existe. Mas não necessariamente que é mundialmente famoso, que é extremamente famoso, lá onde é o berço, né, da indústria, que vai estourar para o resto do mundo. Então, tipo, eu acho que havia esse foco em trabalhar na internacionalização, né, delas, a gente está dando elas principalmente como exemplo, aqui para chegar nos Estados Unidos, estourar nos Estados Unidos, e daí escalonar para outros países que ainda não tinham chegado. Tipo, elas eram famosas lá na Ásia, em alguns lugares da Europa e em alguns lugares das Américas. E na América do Sul, né? Principalmente na América do Sul. Mas eu acho que tem essa, a prioridade, né? Ficar famoso lá nos Estados Unidos. Aí depois vai pensar em descer lá para o Brasil. Sim. Tipo, para ter essa aclamação, eu acho, de verdade. Eu acho que ter uma solidez, né, Sim. Na carreira e tudo. Mas, assim, fica, tipo, ainda o questionamento. Há muitos pontos que a gente não consegue responder diretamente, porque acho que é muito culpa da indústria mesmo, não só deles, ou
das agências ou tipo Das assim, empresas. tanto empresas internas, né, que tipo, trazem os artistas, quanto as empresas dos artistas para levar eles. Não acredito que seja isso. Eu acho que é mais uma coisa da indústria, do mercado, do que dos próprios K-popers e Exatamente. Eu K-popeiros. acho que não seja do artista em si, né? Mas sim das empresas que estão resolvendo os trâmites, né? Eu falo que é muito caro trazer alguém para cá, ainda mais para um show tão grande assim. Mas é isso, galera. A gente sabe que o Brasil tem demanda, a gente tem fãs do Blackpink, do Red Velvet, do BTS, Twice, GOT7, EXO, todas as outras bandas mais famosas e algumas menos famosas também. Então, é com esse questionamento também que a gente vai terminando. A gente vai ter que pedir, né, no Twitter lá, mandar carta lá, mandar e-mail para as empresas. Traz, pelo amor de Deus. Como eu disse no início, os K-popers estão passando fome. É isso. E a gente joga essa pergunta para vocês também. O que vocês acham? Qual é a real motivação? Qual é o real motivo e a dificuldade de trazer os grupos de K-pop grandes, mais famosos? Vocês acham que eles realmente são famosos ou vocês estão vivendo numa bolha? Fica aí o questionamento, hein? É isso aí, galera. Muito obrigada por ouvir até aqui, né? A gente está aqui no segundo episódio. E comenta aí pra gente, vai. Fala aí, chama a gente no Instagram. Conta pra gente quais das bandas vocês ouvem, quais vocês já foram no show, qual vocês gostariam de ir, além do BTS e Blackpink, por favor, né? Pelo amor de Deus, né? Apresenta novidade, gente, por favor. Enfim, né, galera? É isso, gente. Muito obrigada pela participação, por nos ouvirem até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Bye, bye.